Vamos estar intercedendo pela obra missionária. Eu queria já chamar aqui o missionário Aradi Júnior, por gentileza. Ele que vai ser o canal do Senhor para nos abençoar nessa noite com a palavra do Senhor. Levando em consideração que missões está no coração de Deus e a evangelização ainda hoje é necessária, como nós já vimos aqui. Então, vamos estar aqui recebendo o nosso irmão, por favor. Vamos lá, igreja. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Volte sempre. Fique com a gente. Amém. Amém. Ele vai estar se apresentando melhor do que o que eu vou falar. Deus tem sido tem usado ele em muitos lugares. E por esse tempo ele está aqui na Bahia para cumprir o propósito do Senhor. Está aqui com ele Mábia, que é a intercessora dele, está acompanhando ele. Seja bem-vinda também, minha querida, em nome de Jesus, tá bom? Então, você agora está com a palavra, que Deus te abençoe, que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, nesta noite, neste lugar, que o Senhor cubra ele com a bênção do Senhor, usa ele com a graça e sabedoria, Pai, que nada venha impedir aquilo que o Senhor projetou para essa noite, através da vida dele, que nós venhamos alcançar, receber, em nome de Jesus. Repreendemos desde já toda ingerência contrária, e que sejamos aqui sensíveis à voz do teu Espírito nesta hora, em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus é muito bom, amém? Queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e falasse algo para ele, amém? Repita comigo, olhe para quem está do seu lado e diga assim: Rabarizadione. Agora repita também, Muzurisana. Você acabou de desejar boa noite ao seu irmão na língua Swahili, amém? Agora você vai dizer algo comigo, todo mundo junto. Yesuni Buana. Yesuni Buana. Jesus é o Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 14, amém? Mateus, capítulo 24, no verso 14, que diz... Todos abriram? Quem abriu, diga assim, Aminá. Amém, glória a Deus. Vocês vão aprender muito em Swahili, essa língua que eu tanto amo, amém? Glória a Deus. E diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Agora vamos para o mesmo evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 18, amém? Glória a Deus. Que diz, quem encontrou, diga, Aminá. Oh, glória, amém. Mateus 28, 18 diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, aleluia, ensinai a todas as nações, não são algumas nações, são todas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mungu, Yesu, Rorotakatifu. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor. Queria começar essa ministração, amados, citando vocês podem sentar, amém? Glória a Deus, obrigado. A Santessana, muito obrigado. Eu queria começar essa ministração citando uma citação
de um grande homem de Deus chamado Charles Spurgeon. E ele, tomado pelo Espírito Santo, falou: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Forte, né, amados? Mas essa é uma verdade. Porque, de fato, todos nós fomos chamados para sermos missionários. Nós temos uma missão. E a nossa maior missão é reconciliar o homem com Deus. Não é missões que existem por causa da igreja. A igreja existe por causa de missões. E eu, quando eu entendi isso, amados, decidi dedicar a minha vida inteiramente ao Senhor. Glória a Deus. Como minha preciosa irmã Edna citou aqui, nós que fomos conectados por causa do propósito da evangelização, amém? Eu digo que a África nos conectou. Olha aí como Deus faz, amém? Porque através de uma missionária que nós temos uma amizade em comum, chamada Tânia Ribeiro, que está retornando para a nação de São Tomé e Príncipe, ela ouviu falar sobre a minha vida e me fez esse convite. E eu agradeço muito a vocês por estar me recepcionando como seu irmão, amém? Glória a Deus, ao pastor, os pastores locais dessa igreja tão amada. Aqui está a preciosa missionária Nábia, que desde que ela ouviu também falar sobre aquilo que Deus tem me confiado como missionário, me adotou em oração, tem sido uma mãe em oração na minha vida. E glória a Deus, amados, porque o que mais um missionário precisa no campo é de oração, amém? Glória a Deus. Então, amados, eu sou de um estado chamado Paraíba, sou natural de uma cidade chamada Campina Grande, mas me criei numa cidade de 15 mil habitantes chamada Soledade. Interessante, amados, que nessa cidade tão pequena de 15 mil habitantes, Deus começou a desenhar o propósito dele acerca da minha vida. Eu lembro que desde pequeno eu gostava muito de, nos meus horários de aulas vagas na escola, quando acontecia alguma intercorrência, eu ia até a biblioteca para observar o mapa mundi, e lá eu ficava vislumbrando tantos países que existem hoje. E quando eu vislumbrava aqueles países, amados, eu me perguntava: como será que aquele povo vive? Como será que aquele povo se porta diante da sua cultura? Eu ficava com aquela curiosidade dentro de mim, algo que me instigava a querer conhecer mais sobre aquilo que já fazia parte de um propósito absoluto do Senhor para a minha vida. Só que eu ainda não entendia, porque todos nós fomos chamados desde o ventre das nossas mães para cumprirmos o ID do Senhor. E quando nós entendemos isso, amados, isso passa a ser a essência que move a nossa vida. Você entender o propósito pelo qual você veio a esse mundo faz toda a diferença. E eu e você fomos chamados como a igreja do Senhor que prega que Jesus é o Senhor. Yesu ni Bwana. Aleluia. Então, amados, quando naquela cidade de 15 mil habitantes eu falava que um dia eu iria viajar a muitos países, e as pessoas olhavam para mim: mas como? Você daqui de Soledade? Pode sair alguma coisa boa de Soledade? Pode sair alguma coisa boa de Salvador? Eu e você estamos aqui. Interessante que fizeram essa mesma pergunta acerca daquele que nos salvou. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, o Salvador da humanidade. E por causa dele, amados, estamos pregando por todo o mundo. Porque ele está voltando. E nós temos prestação de contas a dar a ele. Porque ele lhe confiou uma missão. E essa missão é individual. E você é um missionário. Aleluia. Então, amados, quando eu entendi isso, eu não deixava com que aquelas palavras frustrassem aquilo que já era o Senhor que estava arquitetando na minha vida. Porque eu sabia que isso fazia parte de um propósito maior. Só não compreendia porque ainda estava afastado de Deus. Porque, amados, por mais que de certo modo eu vislumbrasse os meus sonhos, vislumbrasse aquilo que estava sendo arquitetado dentro de mim, eu ainda não tinha encontrado com aquele que seria a chave para fazer com que eu fosse por todo o mundo, para cumprir o seu propósito. Porque o homem, amados, ele foi criado para estar com Deus. Esse é o princípio da felicidade.
O peixe foi criado para estar na água. As árvores foram criadas para estarem no solo. Os pássaros foram criados para estarem nos ares. Mas eu e você fomos criados para estarmos com Deus. E o homem precisa entender isso. Porque nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Porque nem todos são filhos de Deus. Existe uma diferença entre ser criatura e filho. E somente através do evangelho o homem passa a estar no estado original que ele deve permanecer, para que ele encontre a verdadeira felicidade. E essa felicidade tem nome, se chama Jesus o Cristo. Aleluia! E não é difícil, mas pregar o evangelho. É prazeroso, é entusiasmante, é o que deve mover a nossa vida e dizer: olha, o Senhor está contando comigo. Até os anjos queriam esse privilégio, mas Deus chamou a mim, chamou a você. Aleluia, porque esse é um privilégio para quem se chama filho. Aleluia. E mesmo sem entender o meu propósito, já existia uma chama que ardia no meu coração. E diante de situações que se levantaram contra a minha vida, amados, o tempo não me permite contar, mas desde o ventre eu fui chamado para um propósito. Desde o ventre você também foi chamado para um propósito. Tanto que na minha infância, aos 5 anos de idade, eu fui diagnosticado com uma enfermidade que a medicina considerava letal. Mas eu glorifico a Deus, amados, porque o Senhor, Ele revive, para que o evangelho seja anunciado. E eu lembro mais que aquela anemia profunda se desenvolveu em uma doença chamada, eu posso aqui dizer o início, porque antes mesmo daquilo se proliferar na minha vida, Deus foi lá e manifestou a sua graça, o seu favor e o poder curador de Jesus o Cristo. O sangue dele que derramou naquela cruz, bombeou meu sangue e trouxe vida para mim. Porque, amados, o preço foi alto demais para eu e você ficarmos parados. Jesus nos chama para fazermos algo. Então, com a oração da minha mãe, que estava vivendo naquela situação, onde os médicos apontavam para algo letal, minha mãe, com a ignorância dela, sem ainda ter o conhecimento pleno do evangelho, mas uma oração de uma mãe, você que é mãe, ore pelos seus filhos. Deus ouve, Deus se manifesta. E aquela oração subiu aos céus. E o Senhor, para cumprir o propósito dele, me trouxe a vida dele, para que eu pudesse ser sua testemunha. Aleluia. E o interessante, amados, que depois de um bom tempo, isso se repetiu novamente na minha família. Minha sobrinha, que estava praticamente desenganada pelos médicos, ela, juntamente a sua irmãzinha gêmea, nasceu com múltiplas perfurações no intestino. E os médicos não davam nem perspectiva dela andar. Um bebê que nasceu prematuro. Um bebê que os médicos diziam, não tem muito o que se fazer aqui. Mas o Todo-Poderoso estava ali, amados, agindo. E da mesma forma que Deus manifestou vida para mim quando eu tinha apenas 5 anos, da mesma forma Ele fez na vida da minha sobrinha. Chamou ela para viver o seu propósito. Hoje ela está com 5 anos, glorificando ao Senhor, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. E diz que vai ser missionária para dar continuidade ao que o tio tem feito. Esse é o poder do Evangelho, amados. E a irmãzinha, a sua fiel apoiadora. E também eu creio que vai ser uma grande missionária. Porque Deus não só nos alcança, mas alcança a nossa descendência. Aleluia. E depois, amados, de muitas situações que eu vivi, diante da minha trajetória, diante da minha jornada, diante de muitas situações que se levantaram contra mim, rejeitado por muitos, não compreendendo por tantos, eu nunca deixei, amados, com que aquelas palavras tomassem forma dentro de mim, porque eu sabia que eu estava sendo chamado para viver algo maior, até que eu encontrei aquele que eu passei a amar com todo o meu coração. Jesus foi apresentado a mim
Porque, como eu falei, eu não conseguia entender o propósito pelo qual eu estava vivendo aquilo, nesse mundo, nessa terra, ou até mesmo as situações que eu estava enfrentando, passando, porque meu coração desde muito pequeno foi muito sedento a buscar a Deus. Mas eu não conhecia o Evangelho. Mas um dia alguém chegou até mim e mostrou o propósito pelo qual eu nasci. E isso foi a maior resposta da minha vida. E através daquela mulher, dentro de um ônibus, indo para a faculdade na época, porque é muito importante que um missionário tenha uma profissão, amém? Eu estava ali fazendo faculdade, hoje eu sou graduado como professor de inglês. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus também estava ali, desenvolvendo em mim esse idioma mais falado do mundo, para me preparar para o campo, mesmo sem eu saber. Aleluia! E quando aquela mulher de Deus pregou o Evangelho para mim, inclusive ela esteve recentemente aqui na Bahia, ela pregou o Evangelho para mim, eu entendi, eu nasci para estar com Deus, eu preciso dEle. E quando ela me fez o convite a ir à igreja, amados, quando o pastor fez o apelo, no dia 5 de abril de 2009, eu entreguei minha vida para o Senhor. E o Senhor me chamou como seu missionário, missionário da casa dele, para levar o Evangelho a tantas nações que eu não imaginava conhecer, mas Deus é fiel. Porque os sonhos do Senhor para a minha e para a sua vida são muito maiores do que os nossos. Aleluia! Por isso, amados, que vale a pena se entregar ao propósito do Senhor. Vale a pena viver intensamente para Ele. Eu lembro, amados, que eu caminhando ali na minha cidade, junto à igreja local, com o meu coração sedento por conhecer mais desse Deus, que mandou seu único filho para morrer por mim num Calvário. Porque esse Evangelho tem que ser personalizado na minha e na sua vida. É o meu Evangelho, é o seu Evangelho. Não baseie a sua vida no testemunho de muitos, que os testemunhos sirvam para edificar a sua fé, mas a sua entrega tem que ser totalmente nele. Paulo, ele entendia tanto isso que ele dizia: nele eu vivo, nele eu movo, nele eu existo. Declare isso: nele eu vivo, nele eu movo, nele eu existo. Aleluia! Isso faz toda a diferença, amados. Aleluia! Quando nós entendemos o preço que foi pago pela minha e pela sua vida, amados, nós vivemos uma vida com essa paixão intensa pelo Evangelho. Porque antes mesmo de alguém nos amar, Ele nos amou primeiro. Aleluia! E Ele já tinha projetado esse tempo aqui. Então, amados, eu crescendo naquela cidade, o Senhor me levou para tantos lugares. Eu lembro, amados, que justamente numa cidade onde uma situação se levantou para tentar destruir o casamento dos meus pais, foi justamente ali que o Senhor me levou para pregar o Evangelho. Depois de ter evangelizado a minha Jerusalém, porque o Senhor nos instrui: vão por Jerusalém, esse Evangelho será pregado na sua Jerusalém, que é o seu território, a sua casa. Porque, amados, eu comecei a pregar o Evangelho para os meus. Eu comecei não somente a pregar com palavras persuasivas, não. O Evangelho é para ser, amados, personalizado, porque nós somos uma carta lida por muitos. E o meu testemunho de transformação, daquele jovem que estava entrando numa depressão, porque não entendia o propósito pelo qual ele estava nesse mundo, ele encontrou a verdadeira alegria, Jesus entrou em sua vida, e isso foi visto pelos meus, e eles entregaram a sua vida para Jesus. E evangelizando na minha cidade, na minha Jerusalém, o Senhor me disse: é tempo de você ir para a sua Judeia. Aleluia. E eu fui para um grande desafio, diante de situações que se levantaram para tentar, porque aquele que é escolhido pelo Senhor, amados, o maligno não toca. A sua família é do Senhor. E foi isso que aconteceu. Diante de um quadro destrutivo, Deus fez com que eu levasse a esperança do Evangelho ali. E o casamento dos meus pais foi restaurado.
Deus foi glorificado. E eu fui um instrumento de Deus para salvar aqueles que queriam se levantar contra a minha vida. E hoje, amados, eu posso dizer, uma semente do Evangelho foi gerada ali e hoje é uma grande igreja. E hoje é minha própria prima que está ali pastoreando junto com o seu esposo. Que eu também, amados, através desse entendimento, pude ser um canal também para transmitir essa palavra. É isso que Deus faz. Não se limite aí. Não se preocupe o que vão pensar, o que vão dizer. Não se preocupe pelos apontamentos que você vai sofrer. Não se preocupe com nada. Apenas se disponha. Porque Deus vai te usar. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre ninguém. É sobre Ele. Aleluia! Deus quer chacoalhar você nessa noite. Deus quer despertar você a fazer algo. Aleluia! Porque esse é o Evangelho, amados. Glória a Deus. Quando eu cumpri meu tempo na minha Judeia, Deus me chamou para Samaria. Fui a São Paulo, a convite de um grande homem de Deus, que eu tenho um carinho grande até hoje. Ele me levou para uma Samaria, um lugar tão frio em que o Evangelho, amados, aqui no nosso Brasil, precisa muito ser expandido. O Brasil é um campo fértil e Deus conta comigo e conta com você. Não é à toa que Ele me levou para as nações, mas me trouxe de volta. Porque Deus, amados, Ele quer o seu coração. E o nosso coração, amados, quando está alinhado ao propósito dEle, nós ficamos independentes de uma esfera geográfica. Nós ficamos totalmente dependentes dEle. Porque é Ele que nos envia. Josué Irião falou uma palavra que muito mexeu ao meu coração. Quando Deus escolhe, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele supre. Quando Ele supre, Ele envia. E quando Ele envia, Ele respalda. É esse o poder do Espírito Santo que nos move segundo o propósito dEle. Aleluia. E ali, amados, o Senhor me usou. Passei por tantas coisas. Lá vem o Paraíba. Lá vem o do Norte. Mas, amados, com ousadia, cheio do Espírito Santo, eu driblei, eu venci toda a resistência. E o nome do Senhor foi glorificado ali. E eu realizei algo, amados, que um desejo muito forte, seguido de um sonho do meu coração, posso assim dizer. O Senhor me curou na minha infância. E eu, como instrumento dele, levei cura para crianças com câncer. No hospital ali do Boldrini. Deus abriu uma porta, amados, para poder pregar o Evangelho a crianças diagnosticadas diante de um leito de enfermidade, diagnosticadas à morte, mas o Senhor trouxe vida para aquele lugar. Eu levantei, o Senhor me fez levantar através do nome dEle, uma equipe de homens e mulheres dispostos a cumprir esse ID, e nós pudemos ser ali naquele lugar, amados, um canal de bênção na vida daquelas crianças. E vimos tantos testemunhos. Às vezes não podíamos ir nos quartos, porque os protocolos do hospital nos impediam. Mas nós ficávamos ali na capela, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E aquele louvor subia até os quartos, e aquelas mães chegavam chorando: meu Deus, o que é isso? Eu preciso disso. Meu filho está ali, diagnosticado com uma doença letal, com câncer, com tantas coisas. Eram tantos diagnósticos, amados. Mas o Senhor estava ali operando. Porque o mesmo Jesus que curou e ressuscitou tantos, que nem todos os livros do mundo caberiam, de tantos milagres que o Senhor fez, é o mesmo Jesus que opera na minha e na sua vida, se nós crermos. Nós somos agentes de milagres. Isso é missões. Aleluia. E desde Jundiaí, onde eu morei, onde eu estive ali no interior paulista, a Vinhedo, Deus me levou aí para a cidade de Vinhedo, irmã. E ali na cidade de Vinhedo, eu estive auxiliando um trabalho missionário chamado Arca. Uma ONG fundada da Igreja Batista Água Viva, juntamente a outros irmãos e irmãs que estavam ali, para ser um instrumento de Deus,
para aquelas crianças marginalizadas que sofriam tantas situações difíceis. E diante de tantos testemunhos, eu cito do Felipe. Glória a Deus. Eu cito o testemunho do Felipe. O Felipe, um jovem de 9 anos. Quando ele chegou até nós naquela instituição, naquele lugar, ele estava totalmente ferido, machucado por dentro. O seu próprio pai o consagrou, entre aspas, a um terreiro de candomblé. E o menino era possesso por demônios. Era tão triste olhar a situação do Felipe, amados. Ele arranhava a parede, ele gritava, ele urrava. Ele não, quem estava nele. Diante um dia nós estávamos numa sala de aula, eu juntamente a uma outra educadora, e o Felipe começou a se manifestar naquele lugar. Na mesma hora eu pedi para aquela educadora sair com as crianças. E eu via mais quando eu estava expulsando aquele demônio que não era só um, eram vários. E eu repreendi aquela legião de demônios na vida daquela criança. E de repente ele começou, bateu com o peito, voltou em si, começou a chorar. Me abraçava com toda a força, pedindo, não deixa ele voltar, não deixa ele voltar. Ele não vai voltar, Felipe. Felipe entregou a vida dele a Cristo. Comecei a discipulá-lo e ele foi liberto, amados. Por esse poder que opera naqueles que são escolhidos, naqueles que são filhos. Hoje o Felipe, inclusive, agora no mesmo dia que eu faço aniversário, 18 de abril, ele completou 17 anos. Me ligou para dizer muito obrigado, hoje eu sou um homem restaurado. E sabe o que aconteceu na vida do Felipe? Aquela tragédia de Vinhedo que aquele avião caiu. Ele foi justamente o rapaz que pulou naquela casa ali, pulou o muro, foi até aquela casa de idosos e tirou aqueles idosos daquele local, onde justamente o avião caiu no seu quintal, no quintal daqueles senhores. Ele foi um instrumento e ajudou tantas vidas ali, amados, que estavam desesperadas por conta daquela tragédia. E justamente eu reencontrei o Felipe por uma reportagem que apareceu ele. Eu conheço esse rapaz. A minha amiga que estava comigo naquela mesma sala dela disse, olha o Felipe, olha como ele está. Eu me reencontrei com ele. E hoje ele está um homem restaurado. Os pais o abandonaram, mas Deus levantou um homem de Deus para cuidar dele. E está lá bem. E eu sei, amados, que grandes são os propósitos do Senhor na vida dele. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Se você, na sua trajetória, levantar um discípulo, você terá cumprido a sua missão. Aleluia, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E daí, depois de tantas coisas, são tantos testemunhos que o Senhor me levou, diante da minha obediência. Testemunhos que eu poderia levar tanto tempo aqui falando, naquela cidade tão preciosa, ali em Vinhedo também, em Cajamar, outros lugares que o Senhor me levou, Ele me chamou para os confins da terra. Eu estive indo há mais do ano de 2018 para um país comunista chamado Rússia. E o Senhor me levou com intrepidez e ousadia para pregar o seu evangelho. Antes disso, aliás, o Senhor me levou a outros lugares. Ali, diante daquele lugar em obediência em que eu estava, ali no estado de São Paulo, Ele me levou para outros estados como Paraná, Santa Catarina, tudo isso, amados, para pregar esse Cristo vivo, que eu creio e que você crê também, por isso você está aqui. Mas Deus, amados, Ele quer nos preparar. Ele quer ver o nosso coração onde de fato está. Não se preocupe, porque dinheiro é só papel, a provisão é celestial. Creia no Senhor, porque desde que eu deixei a minha casa, desde que eu deixei a minha parentela, no dia 20 de fevereiro de 2016, eu disse, pai, mãe, estou indo, mas o Senhor vai se responsabilizar por cuidar de mim. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Agora chegou a hora daquele que me chamou se responsabilizar por tudo na minha vida. E assim tem sido. Quase 10 anos, amados, que eu disse sim. Entreguei-me totalmente ao propósito do Senhor, mas nada tem me faltado. Perdendo tudo por amor e com alegria. Porque eu não quero nada nesse mundo, amados. O que eu quero é estar com Ele.
Porque a perda para o Senhor, diante a perspectiva desse mundo, é ganho. Eu poderia estar estruturado financeiramente, não é que eu não esteja, mas eu falo no sentido natural, propostas, tantas coisas que vieram até mim, propostas muitas das vezes que faziam, se você for olhar o aspecto natural, muitas das vezes a carne treme, mas não, nós devemos permanecer no lugar onde Deus quer que nós venhamos estar. Fui em 14 estados do Brasil, amados, aliás, 13 estados, vou conhecer o 14º agora, para também levar o Evangelho no próximo mês de junho. Mas daí, amados, quando eu cumpri o tempo necessário aqui, no meu país, o Senhor me chamou para as nações. E em dezembro de 2018, Deus me levou à Rússia. E lá eu pude falar desse Deus. Porque, amados, enquanto na verdade eu estava em São Paulo, Deus me chamou para espiar a terra prometida no que diz respeito à herança gloriosa que Ele tem para mim e para você, que são as nações, porque aqui diz, ensinai a todas as nações. Ele me levou para Trinidad e Tobago antes, uma nação que eu nem sabia que existia, mas fica ali na América Central, próxima à Venezuela. O Senhor me levou ali para uma missão, para trazer benefícios para a igreja local que estava em reforma, porque um empresário viu a aptidão que o Senhor me deu por conta do meu esforço também, porque o reino de Deus é tomado por esforço, amém? A desenvoltura que o Senhor me deu, assim como Ele quer dar a você também, porque não existe diferença entre eu e você, amém? Porque quando você se dispõe, Deus te usa e Deus manifesta a sua graça sobrenatural sobre você, para que você seja dotado do conhecimento que vem do alto. Aleluia! E cumpra o seu evangelho. Cumpra a pregação do evangelho. Faça com que este evangelho seja anunciado nos 4 cantos desse mundo. Porque enquanto eu estava ali em Trinidad e Tobago, amados, o Senhor me levou ali. E o Senhor me deu justamente a oportunidade de fazer uma negociação com aquele empresário da igreja, com empresários indianos. Isso já me conectava a algo que Deus já tem falado comigo sobre Índia. Porque eu estive no mar Índico, amém? Não estive na Índia ainda, mas os meus pés já se colocaram ali, eu posso dizer. Aleluia, quando eu estive ali na costa leste africana. E, amados, detalhe, eu tive durante o tempo de faculdade 2 professoras indianas. Ou seja, entender inglês tudo bem, mas entender um indiano falando inglês é desafiador. Mas Deus até nisso me preparou, porque já tinha aquela bênção do encontro naquele país. E aquela negociação foi um sucesso. O nome do Senhor foi glorificado. E o restante da igreja que estava em reforma pôde ser preparado para que o Senhor fosse glorificado diante da pregação do seu evangelho. E daí, amados, enquanto eu estava ali, o meu pastor estava no Havaí, nos Estados Unidos, numa conferência mundial de missionários que estavam ali se encontrando diante do Haggai Institute, e ele conheceu um pastor russo que estava justamente procurando um missionário que falasse inglês. E desde todo o meu ministério, amados, desde que eu entendi a minha chamada, todo o meu ministério se consiste em trabalhar com a próxima geração. É isso que mais move o meu coração. Você que é professor do departamento infantil, você está, amados, escuta o que eu estou falando. Você que serve as crianças, você está projetando grandes coisas que o Senhor tem para a sua vida. Eu lembro, mas que às vezes tinham conferências gigantescas. Ninguém queria ficar com as crianças. Me coloque, eu estou disponível. E ali Deus operava, amados. Porque a Bíblia diz que nós devemos deixar vir os pequeninos. E não devemos os impedir, porque deles é o reino dos céus. Não será, mas já é. Valorize o que Deus prioriza. Deles é o reino dos céus. Entenda isso, amados. Foi o Senhor me levou para as nações, me levou a tantos lugares, porque eu priorizei a vontade plena dEle. Priorize aquilo que Deus ama. Os discípulos queriam impedir as crianças de chegar até Jesus. Ele disse, não impeçam eles, deixe eles virem, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, diante
o meu coração cada vez mais sedento, o Senhor me chama justamente para a Rússia. Porque aquele pastor viu o trabalho que eu já desenvolvia com os pequeninos. E justamente o trabalho dele ali em Moscou eram com eles. Porque, amados, na Rússia, muitas crianças são abandonadas. Existem muitas crianças órfãs. Muitas crianças que vivem uma situação de opressão pelos seus pais estarem presos no vício do alcoolismo. E Deus, amados, diante de um ano de preparo, de investimento em oração, o Senhor, amados, mais uma vez, fez com que o nome dele fosse glorificado em minha vida. Porque eu fui para a Rússia ensinar inglês a crianças russas sem falar o russo. Mas o pouco que eu aprendi pela minha dedicação, o Senhor abriu minha mente, amados, de uma maneira que eu não tenho como explicar para vocês com palavras. Mas além de ter ensinado o inglês para aquelas crianças, o Senhor me levou a pregar o evangelho para eles também. Ao ponto de crianças, até mesmo muçulmanas, entregarem a sua vida para Cristo. E os seus pais estarem na apresentação de Natal, que o Senhor me levou ali, amados, para ensinar e mostrar que o único Deus verdadeiro se chama Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da humanidade. Um frio, amados, um frio. Quando eu cheguei no aeroporto de Domodedovo, eu não peguei apenas uma simples temperatura. Aqui está um pouquinho frio, glória a Deus, por causa do ar-condicionado. Mas imagina, eu do interior da Paraíba ir para um país, amados, que as temperaturas chegaram até mesmo ao ponto de menos 20 graus. E eu não tive um resfriado. Até mesmo a vestimenta Deus preparou irmãos, missionários lá do Quebec para enviar para mim. Porque nada do que eu levei do Brasil serviu, eu tive que comprar tudo lá. Mas o Senhor foi glorificado porque nada me aconteceu. Aleluia. Glória a Deus, amados. O Senhor preparou todas as coisas. E até hoje eu tenho conexão com esse casal de missionários russos. Pastor Andrei Tiskov, juntamente a sua esposa Olha. Seus filhos estão grandes, mandaram um vídeo por conta do meu aniversário na semana passada. Estão lindos, cheios de vida. E não se esquecem desse simples missionário que levou esse evangelho para eles, amém? E que tem sido dado a continuidade pelos seus pais. Porque uma palavra vinda de Deus, amados, pode mudar para sempre uma vida. Slava Bogu, glória a Deus em russo, amém? Bogoslava, amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, Privet, как дела? Отлично, хорошо. Olá, como é que você está? Eu estou muito bem, obrigado. Eu digo assim, spasiba. Spasiba. Obrigado em russo, amém? Estou aprendendo idiomas aqui, hein, irmão? Glória a Deus. Aleluia. E amados, quando eu volto para o Brasil, são tantos testemunhos, amados. Quando eu volto para o Brasil, venho justamente depois de um tempo ali precioso, no meu amado estado que eu amo muito, São Paulo, né? Estou aqui em junho, eu estou indo novamente lá, me reencontrar com amigos e irmãos queridos. E amados, quando eu volto para o Brasil, Deus promove uma conexão com essa cidade que eu tanto amo. Porque uma igreja, foi na época que eu conheci essa mulher de Deus, Mábia, eu fui chamado para pregar numa conferência de missões. E Deus arquitetou um propósito grande dele na minha vida, amados. Porque foi nessa cidade que Deus me conectou à minha atual liderança, que está do outro lado do mundo, na Coreia do Sul. E no mesmo ano, amados, de 2019, que eu vim a Salvador, Deus já me levou para o outro lado do mundo, porque houve uma conexão, porque nesse mesmo tempo estava havendo uma conferência missionária com um pastor da Coreia do Sul, juntamente a um pastor brasileiro que mora lá já há tanto tempo, que é o pastor Emília Benevides, inclusive ele é muito amigo da missionária Rita. E Deus me promoveu, mas essa conexão, e eu estive indo para aquele lugar, a Coreia do Sul. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, 안녕하세요. 감사합니다. Olá, obrigado. Glória a Deus. Se eu for falar algumas outras palavras em coreano, vocês vão rir, Então o Senhor me levou até aquela nação, amados, que vive missões. Hoje a igreja coreana é a segunda igreja que mais envia missionários no mundo.
A Coreia do Sul é conhecida pelos doramas, o K-pop, tantas coisas que têm se expandido, né? Quem assiste dorama aqui? Tem algumas dorameiras aí? Anion. Glória a Deus. Então, só brincando um pouco, amados. Mas a igreja coreana respira e vive o propósito missionário. A maior igreja protestante do mundo, eu estive lá. Do David Young Cho, que está hoje na glória. Mais de 1 milhão de membros. Igrejas, amados, tomadas por fiéis, cheios do Espírito Santo, que oram, que intercedem, que creem na unificação das Coreias, que creem contra esse regime opressor na Coreia do Norte. Para quem não sabe, a Coreia do Norte é o país menos alcançado no mundo. Ser cristão ali na Coreia do Norte se denomina como crime. Mas tem muitos cristãos que não dobraram a sua fé, não se dobraram às circunstâncias, que até hoje professam a fé em Cristo Jesus. Que estão em campos de concentração, amados, sofrendo, padecendo, mas não abrem mão da sua convicção maior, que Jesus é o Cristo. Por isso, amados, que nós precisamos entender o valor desse evangelho. Os irmãos da Coreia do Sul enviam balões de oxigênio com Bíblias para que aqueles irmãos possam ter acesso ao evangelho. Eles sabem o que acontece com aqueles balões? Não. Mas eu creio, amados, no agir de um Deus poderoso. Nada pode parar o evangelho. Nada. Onde mais existe perseguição, mais a igreja crê. Mais a igreja cresce. Foi assim desde a igreja primitiva. Amém, missionária? Onde mais existia perseguição. Vai ver o Coliseu, vai ver Roma. Quantos cristãos foram mortos naquelas arenas ali do Coliseu e outros anfiteatros? Quantas famílias foram devoradas por feras, famintas, mas eles não abriam mão desse evangelho. Precisamos entender, amados, o valor dessa palavra que chegou até nós. Porque eles entenderam isso. E Deus me gerou essa conexão com essa igreja coreana para que eu cumpra ainda mais com ímpeto esse evangelho. Para que eu cumpra mais com ímpeto o ID do Senhor. O evangelho é as boas novas que somente Jesus, Ele é o Cristo. A esperança para a humanidade. Aleluia. Encerrando, amados, eu estive em África. Deus justamente me trouxe essa terra, que é a cidade mais africanizada do nosso país. Glória a Deus por isso. E diante do chamamento do Senhor, Ele me levou à nação do Quênia. Estive em outras nações, Portugal, Paraguai, Argentina. Tantos lugares que o Senhor me levou, Emirados Árabes. Deus confirmou que eu tenho um chamado com o povo árabe e em breve eu estarei indo. Porque foi justamente na África que Deus me levou a pregar o evangelho para um rapaz muçulmano. Que inclusive o mesmo rosto que o meu, é impressionante como Deus Ele faz as coisas. Eles pegam as coisas que não são para confundir as que são. Porque como é que eu ia encontrar alguém que praticamente é o meu clone do outro lado do mundo? Alguém viu, depois de pouco tempo que eu cheguei no Quênia, porque eu estive ali morando durante 1 ano no Quênia. Esse país que eu tanto amo, que carrego no meu coração, dessa língua que você acabou de falar. A Tanzânia também, que eu estive ali desenvolvendo um trabalho com a missionária brasileira. Tantos campos que eu fui ali no Quênia. Mas quando Deus me levou numa cidade chamada Mombasa, Ele me levou a pregar o evangelho para um rapaz muçulmano. E quando eu mostrei que a bênção veio, não pela descendência de Ismael, mas pela descendência bendita de Isaac, porque o Salvador do mundo veio através dele, ele entregou a vida para Cristo. Ele entendeu o plano da salvação. Esse é o evangelho, não tema. O meu pastor coreano que me recebeu lá falou: Aradi, meu filho, marque algum lugar, marque um local que tem uma guarita de um posto militar próximo, porque muitas das vezes quando os muçulmanos marcam um encontro com o cristão, ou é para prender, ou é para matar, ou é para torturar. Mas eu estava certo que era o Senhor que estava me levando àquele lugar. Porque quando eu falava com ele pelo Instagram, pela internet, eu via que o coração dele estava pronto, ele queria me conhecer. Porque alguém viu a minha publicação com as crianças, mandou para ele e disse: encontrei o teu irmão aqui no Quênia. E de fato nós somos irmãos, amém? Glória a Deus, Deus tem um plano na vida daquele jovem. E quando eu estive nos Emirados Árabes, Deus confirmou: você vai voltar muito não no contexto em si
dos Emirados Árabes, mas Deus confirmou meu chamado como povo árabe. Não é à toa que meu nome é Aradi. Olha isso. Esse nome peguei de herança do meu pai. Minha avó criou esse nome, colocou no meu pai, eu peguei de herança, mas a gente tem um propósito. Porque é um nome comum nos países árabes. Porque meu coração queima pelo continente africano, mas eu quero ir para essas nações árabes, amados. Eu quero ir em nome de Jesus e ganhar o máximo de vidas que eu puder, porque essa é a minha chamada, esse é o que consome, isso é o que consome o meu coração, a minha vida, falar de Jesus somente. Porque quando eu estive ali em África, amados, aquelas crianças vinham até mim sem esforço. Hey, Muzungu, 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 hey, how are you? Muzungu, é a forma como ele chamou o homem branco. E ali eu fui tão acolhido, amados, para aquele povo. Tão amado por aquele povo. Ao ponto de eu pregar o evangelho em tantos lugares inóspitos. Ao ponto de eu ir em tribos Swahili, tribos que falam Swahili, mas também falam a língua má. A tribo Maasai, os Maasais, que são os nômades ali do Quênia. Até mesmo o Senhor me gerou uma conexão com aquele povo. E diante, amados, aquela pregação, diante daquele tempo que eu estive ali com aquelas crianças, eu vi a glória de Deus sendo derramada naquele lugar. Crianças que nunca tinham visto um homem branco na vida se maravilharam. Outras tiveram muito medo, saíram correndo, chorando. Mas Deus fez a conquistar cada uma delas, amém? Então, amados, Deus derramou a sua glória naquele lugar, que eu passei a ter um amor tão profundo por aquele continente. E Deus é tão fiel, amados, que eu lembro que mesmo nos momentos mais desafiadores, eu lembro que eu estava lá naquela tribo, chegou uma irmã, a matriarca da família, pegou um copo que ela mesma tinha pintado à mão, que era para justamente as pessoas enviadas por Deus, especiais, que iam até aquele lugar. E ela preparou aquilo com tanto amor para mim, me serviu o chai. O chai é o chá preto com leite, que é muito comum eles tomarem lá no Quênia, porque o Quênia foi colonizado pela Inglaterra. Então eles têm muito essa cultura lá. Então eles me ofereceram aquele chai, e naquele momento, muita mosca naquele lugar. As casas deles são feitas de esterco de elefante com barro para não atrair mosca. Mas não fedia nada, graças a Deus. E dentro daquele momento não tinha como ali naquele momento tirar tanta mosca, né? E de repente, quando eu estava conversando com o irmão, que eu pego o chai para tomar, algumas mosquinhas vieram juntos e eu... glorificando a Deus. A graça até nisso, amados, ela é suficiente. Diga assim, o preço não é maior do que a graça. Você viram para mim uma carne bem escura, e juntamente com aquela carne, o ugali, que é a polenta de milho branco, conhecida como em Moçambique como chima. Você vira aquela carne ali, diferente. E justamente como eu já estava comendo bastante o gali, que é uma comida bem típica de lá, eu acredito que em todo o continente africano eles comem bastante o gali, chima, fufu, tem diversos nomes, mas é uma polenta de milho branco. Quando eu coloquei aquela carne na boca, o gosto não era muito bom não, viu, amados? Mas o Senhor deu graça para digerir aquilo. E eu glorifiquei ao Senhor, amém? Aleluia! Então, amados, o preço não é maior do que a graça. Se você está disponível aí, amados, não se preocupe com nada. Porque Deus faz até as situações mais amargas serem mais doces que o mel. Assim como a sua palavra. Porque a forma como eu via aquelas mamas se alegrando ali, amados, em saber que eu estava apreciando a comida que com tanto amor elas prepararam, disseram depois que era carne de macaco, amém? Mas eu não sei se era verdade. Mas passei pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus, amados. Aleluia. Estou aqui para contar dos feitos do Senhor. Contar a vocês que o missionário, mas ele tem que estar preparado para tudo. Aleluia. Quer ir por todo mundo? Se prepare. Coreia do Sul eu comi larva ali, em forma de torresmo. O bicho da seda. Estou vivo. Muitas provações. Comi algumas coisas estranhas no Paraguai. Estou vivo. Glória a Deus. O estômago vai ficando forte. Aleluia. O preço não é maior do que a graça. Aleluia. E essa graça se manifesta. E encerrando, amados. Queria que a equipe de mídia preparasse o vídeo que eu de alguns lugares que eu estive percorrendo ali no Quênia. E Deus agora, mas me trouxe de volta a Salvador.
depois de um ano intenso vivendo para o Senhor, Ele me trouxe para esse lugar tão amado, que eu sinto aqui que é minha casa, amém? Estou agora morando no Vale dos Lagos, assistenciando uma igreja batista que eu tanto amo, a Igreja Batista Missionária Belém. Estou à frente agora também, junto a uma preciosa missionária, de um trabalho na comunidade 7 de Abril, conhecida como Portelinha. E lá estou sendo um instrumento do Senhor para pregar o Evangelho e ensinar essas crianças inglês, preparando os futuros missionários que irão dar essa continuidade que eu tenho exercido na pregação do Evangelho. E Deus, amado, já tem me conectado à nação de Moçambique. Em breve, em nome de Jesus, eu creio que voltarei para o meu continente amado. E estava orando por um pastor que nós tínhamos o objetivo de trazer ele para uma conferência missionária lá de Moçambique, mas as coisas não deram certo, porque Moçambique tem vivido, para quem não sabe, uma guerra civil intensa. Mas o Senhor não permitiu que ele viesse, porque o propósito maior se cumpriu. Nós levantamos ofertas, amados, e ele está lá na Coreia do Sul nesse momento recebendo treinamento missionário com o meu pastor. Glória a Deus, para salvar aquela nação, porque o Evangelho é suficiente. Amém? Repita assim comigo em inglês agora, bem bonito, a língua mais falada do mundo. Amém? Let's speak English. The gospel is enough. The gospel is enough. O Evangelho é suficiente. Amém? Glória a Deus. Queria que meus amados irmãos pudessem estar colocando aqui o vídeo lá do Quênia. Glória a Deus. Pode soltar o vídeo. Vocês vão ver um pouco ali da missão no Quênia. Nesse tempo tão precioso que Deus me permitiu estar naquela nação que eu tanto amo. Tenho muitos amigos e irmãos, amados, que estão com muita saudade, mas quando eu voltar para o meu continente amado, eu irei ver os frutos. Lá eu trabalhei com crianças do Congo, Burundi, de diversas nações também, que vão justamente ali, amados, diante do propósito do Senhor, receber do Evangelho, porque o Quênia cada vez mais tem sido evangelizado. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: sinta os sons do Quênia. Glória a Deus. Pode soltar? Som? Tem um som de um teclado, eu acho. Glória a Deus. Ah, agora sim. Glória a Deus. Ao vivo é assim mesmo, amém? Glória a Deus. Feel the sounds of Kenya. O interior. Trabalhos que desenvolvemos ali com as nossas mamas. Estão louvando ao Senhor aí, amém, amados? Preparando o mingau, que serve de alimento para as crianças. Os maçais preparando o leite ali, celebrando ao Senhor da forma deles. Bagueire, como é que você está? Eu lá com a tribo Maasai, com as crianças. A realidade islâmica, que ainda, infelizmente, é muito grande em África, principalmente no leste africano. Mas isso tem mudado, porque o Evangelho tem chegado, os missionários têm ido. Aleluia! Eis-nos aqui, Senhor! Da cidade ao campo, campos vazios, e a esperança do Evangelho se propagando. Não é o islamismo, é o cristianismo, é a alegria verdadeira que vem do Senhor. Eu juntamente as minhas crianças lá, aleluia! Tuk-tuk, matato, os transportes típicos de lá, carrinho de mão. O pulo do Maasai, o povo que mais pula alto nesse mundo. Doenças, pobreza, miséria. Mas a resposta está nos pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
Eles estão louvando a Deus nesse momento aí. I know you are buena. Lá no interior, em Rumuruti, trabalho que nós fizemos lá com eles, recebendo o Evangelho com alegria e mudando as suas realidades, porque Jesus é o Cristo. Buana, 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 buana. Deus, 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 somente Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque Tu és o Senhor. Nós Te bendizemos, Pai. E eu creio que esta igreja, Pai, está vivendo um novo tempo a partir de hoje. E eles irão por todo o mundo, a começar de Salvador, Bahia, Brasil e até os confins da terra para pregar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Esteja orando por mim. Eu amo muito vocês. Como dizem em Swahili, nakupenda sana. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, nakupenda sana. Eu te amo muito, amém? Glória a Deus. Minha irmã Edna, muito obrigado, minha amada. Nakupenda sana. Amém, irmãos.